20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Desde 2024, por um decreto presidencial, o 20 de novembro passa a integrar oficialmente o calendário de feriados nacionais no Brasil. A meu ver, uma decisão acertada do presidente Lula. É importante que haja realmente o Dia da Consciência Negra. E antes que alguém venha dizer assim, então tem que ter o Dia da Consciência Branca, da Consciência Oriental ou Indígena. Não, esse é um raciocínio muito superficial, primário, um raciocínio que não tem senso crítico nenhum. Não há necessidade de ter o Dia da Consciência Branca. Necessidade nenhuma disso. Por quê? Porque no nosso país, nós sabemos que, apesar da contribuição que os povos africanos deram para a pátria brasileira como um todo, em todos os aspectos que a gente puder imaginar, o português falado no Brasil, a culinária tipicamente brasileira, e os esportes, a música, enfim, uma vasta gama de contribuições de qualidade elevadíssima que os povos africanos que para cá, para o nosso país, foram trazidos contra a sua vontade, foi um movimento violento, um movimento de escravidão, que acontece no nosso país desde o século XVII. Um movimento totalmente diferente do movimento imigratório. Não foram imigrantes como, por exemplo, os europeus e os asiáticos. Eles vieram para cá, estes grupos, diferentes grupos europeus e diferentes grupos asiáticos também, vieram para o Brasil por movimentos imigratórios, ou seja, vieram por sua livre e espontânea vontade. Os povos africanos não. Muitos dos povos africanos que vieram para o Brasil, deixa eu me corrigir aqui, para não falar nada conceitualmente equivocado. Os povos africanos que vieram para o Brasil, na verdade, foram trazidos, não vieram, foram trazidos, é diferente. E trazidos por conta da escravidão que imperou no nosso país dos séculos 17 até 19, um período muito grande. Então, apesar de toda aquela contribuição tão rica que os africanos prestaram ao nosso país, que eu comecei a dizer, nós sabemos que, infelizmente, ainda existe uma marca muito pesada e muito negativa de racismo no Brasil. Infelizmente. O Brasil é um país cheio de contradições. Por um lado, nós nunca tivemos no país uma segregação racial imposta por lei como havia na África do Sul e nos Estados Unidos. Nunca aconteceu. Mas, apesar disso, nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, há negros que ocupam, por exemplo, posições elevadas, hierarquias militares elevadas nas Forças Armadas. No Brasil, a gente nunca ouviu falar, pelo menos eu nunca ouvi falar, de um general do Exército negro. Por que não? Racismo. Percebe como é que há contradições? O modelo de racismo dos Estados Unidos, da África do Sul, do Brasil, são modelos diferentes. Então, por causa disso, nunca houve o contrário, nunca houve um racismo em relação a pessoas brancas. Então, por isso, a necessidade do Dia da Consciência Negra, um lembrete contra o racismo. Nós vimos essa semana aí uma cena lamentável, detestável, grotesca de um jogo de futebol e uma mulher na torcida gritando falas abertamente racistas, ofensivas, falas que humilham, insultam, falas que são assim que a gente se sente mal de ver a cena na televisão, de como aquela mulher estava ofendendo pessoas negras e pessoas pobres também, ou seja, um preconceito étnico e um preconceito socioeconômico, porque estava ofendendo pessoas pobres, gastou seu salário inteiro para vir para cá, vai ter que voltar de jegue, quer dizer, falas horríveis que mostram que a pessoa tem
muita maldade, muita coisa feia dentro de si. Então esse é um caso, nós sabemos infelizmente que não é isolado e que não é único. Por conta de tudo isso, há necessidade desse Dia da Consciência Negra. Olhando para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia muitas referências a pessoas negras e nenhuma delas é negativa. Interessante a gente pensar nisso, né? Nenhuma é negativa. Vou citar algumas poucas aqui agora. Poucas, não tenho a intenção de citar todas, de esgotar o assunto, esgotar a matéria. A gente poderia lembrar, por exemplo, a segunda esposa de Moisés. Moisés casou-se com Zípora, mas depois ele se casa com uma mulher etíope, africana, negra. Poderíamos lembrar também o etíope negro, oficial do reino, da corte do reino de Judá. Ele é um estrangeiro em Judá, mas ele ajuda o profeta Jeremias quando Jeremias é perseguido por conta da sua pregação. Poderíamos lembrar também no livro de Atos, capítulo 13, quando descreve a igreja de Antioquia, fala dos líderes que havia naquela igreja, e um deles é Simeão, por sobrenome Níger. Níger significa literalmente negro, quer dizer que ele veio de muito longe. Ele estava na Síria, Antioquia, Oriente Médio, país próximo de Israel, mas ele veio da África ao sul do deserto do Saara. Quer dizer, ele estava muito longe da sua terra natal, mas é um dos líderes da igreja de Antioquia, na companhia de outros que estavam ali, como por exemplo Barnabé, que era cipriota, né, da ilha de Chipre, e Manaém, que era de Jerusalém, ou seja, um judeu de Jerusalém, todos fazendo ali parte daquele colegiado multiétnico da liderança daquela igreja. E há outros casos, como eu disse aqui, eu não vou citar todos, mas eu só quero destacar uma coisa que eu estou aqui frisando e vou repetir. Na Bíblia, nenhuma vez referências a pessoas negras, nenhuma referência é negativa. Parar para pensar nisso. Você talvez não vá ter coragem de admitir que tem atitudes racistas. Talvez você não tenha mesmo. E se não tem, que bom. Mas se você não tem coragem de admitir, mas no fundo tem, então eu quero convidar você a pensar, a fazer um autoexame, uma autorreflexão, para ver se não existe dentro de você um sentimento de achar que o seu grupo, a sua etnia é melhor do que o de outras pessoas. Porque a Bíblia, de novo, vou citar a Bíblia mais uma vez aqui, Paulo, apóstolo, vai dizer quando escreve aos Gálatas, aos crentes da região da Galácia, que em Cristo não tem mais nem grego, nem judeu, nem mulher, nem homem, nem escravo, nem livre. Então, nós não podemos achar que somos melhores do que os outros de jeito nenhum. Faz sentido para você? Clica aí na mãozinha do joinha se este é o caso. Compartilhe as suas opiniões a respeito. O que você acha? Compartilhe aí. Ajude a divulgar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já está inscrito ou inscrita, muito obrigado.